Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será prioridades. É um texto que serve como base para o nosso estudo. Existem vários textos no nosso guia de estudos hoje. Eu, aliás, te desafio a analisá-los e estudar cada um deles. Mas um deles é Marcos capítulo 12, verso 30, que diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos algumas coisas que são de suma importância. A primeira delas é de que Deus sempre trabalhou com prioridades. Hoje, se você parar para poder pensar que todo o universo é administrado por Deus, mas quando lemos a Bíblia e ao mesmo tempo obras como o livro Caminho a Cristo, nós percebemos, e a História da Redenção também a mesma coisa, nós percebemos nitidamente que a Terra, apesar de ser um pontinho no meio do nada, se tornou o centro das atenções de todo o céu. Nos tornamos prioridade para Deus porque nós nos perdemos do restante do rebanho do Senhor. De todos os mundos criados por Deus, o nosso mundo se rebelou, ou aceitou os princípios da rebelião e acabou vivendo o pecado, a separação de Deus, a degradação e a morte. Para libertar o nosso planeta e ao mesmo tempo o universo da rebelião, o Senhor Deus nos colocou como prioridade. Hoje somos prioridade máxima. Se você tem dúvida disso, olhe para a cruz, onde o próprio Deus se tornou carne e assumiu o preço do pecado pela humanidade. Se isso não é prioridade, eu não sei o que é. Por isso, quando você olha para a Bíblia, você percebe que algumas coisas são repetitivas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor Deus disse: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de todas as suas forças, e ame o seu próximo como a si mesmo. Isso tudo está lá em Deuteronômio. Levítico também fala sobre isso. Nas próprias leis que o Senhor Deus deu a Israel, ele estabeleceu que a prioridade número 1 do ser humano aqui na Terra seria amar a Deus sobre todas as coisas. A prioridade 2, ao próximo como a si mesmo. Portanto, quando olhamos para a Bíblia vai estabelecer essa noção de prioridades. Se hoje você não tem prioridade no contexto da sua vida, pode ter plena certeza que você está vivendo à margem daquilo que é o plano de Deus, daquilo que é o propósito do Senhor Deus. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida com prioridades. Por que algumas pessoas deixam o reino de Deus de lado e vão se preocupar com outras coisas? Porque outras coisas se tornam prioritárias. Com isso, não estou dizendo que não são coisas importantes. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Trabalhar é de extrema importância, todos precisamos trabalhar. O trabalho foi criado por Deus, Deus é o autor do trabalho, e mesmo que o pecado tenha chegado no nosso planeta, o trabalho continua sendo uma bênção. Precisamos trabalhar, claro que sim. Tem alguma coisa errada com as riquezas? Não. Tem alguma coisa errada em querermos ter uma boa casa e ter alguns recursos? Não, não tem nada de errado. Desde que essas coisas não se tornem um fim em si mesmos. Quando você olha para a Bíblia, você vê alguns exemplos. O jovem rico, Jesus olhou para ele, escaneou seu coração e disse: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois vem, segue-me e terá um tesouro no céu. Por que Jesus pediu isso a ele? Porque ele vivia em função das coisas. As coisas estavam sendo um empecilho para ele chegar no céu. Mas outras pessoas ricas vieram ter com Jesus. Nicodemos veio ter com Cristo de noite. Jesus também escaneou seu coração e falou: você tem que nascer de novo da água e do Espírito, é isso que você precisa. Mas ele não falou para Nicodemos: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Por quê? Porque o problema do Nicodemos não era esse, não era o amor às riquezas. Então você percebe que o problema não são as riquezas, ou não são as coisas, não é o trabalho, não são as riquezas, não. O problema é aonde colocamos o nosso coração, qual é a prioridade da nossa vida. E aí quando você encontra pessoas que o tempo todo, quando Deus pede delas o tempo, eu alguns dias atrás estava numa igreja e, na verdade, no finalzinho do ano, e a igreja estava se preparando para as nomeações, para as diversas funções dentro daquela igreja. E eles estavam
montando a comissão organizadora, que é a comissão grande que escolheria a comissão de nomeações. Quando os nomes começaram a ser apontados pela comunidade, mais de 10 pessoas disseram: não, eu não tenho interesse. Não, eu não tenho interesse. Houve determinado momento que eu não me contive. Falei assim: irmãos, se nós não temos interesse, a igreja não era minha, eu estava indo lá para poder pregar, mas não me contive. Eu disse: irmãos, se nós não temos interesse pelas coisas de Deus, vamos ter interesse pelo quê? Aonde está o nosso coração? Por isso Jesus mencionou: aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. O que realmente é importante para você? O que realmente é importante para a sua vida? Se o reino de Deus não for a nossa prioridade número 1, pode ter certeza de que o restante das coisas acabarão sendo um estorvo na nossa vida, mesmo que sejam coisas boas. Por isso você encontra pessoas que têm um casamento que é um estorvo. Por quê? Porque o cônjuge se torna a prioridade número 1 da sua vida. Por isso existem indivíduos que têm a paternidade ou a maternidade como um estorvo. Por quê? Porque o filho se torna a prioridade número 1 da vida. Ah, pastor, mas eu não tenho que priorizar meu casamento e a educação de filhos? Claro que sim. Mas primeiro, Deus. Depois, família e assim por diante. Nós temos que ter prioridade. E como eu descubro quais são as minhas prioridades? Aonde você dedica mais tempo, mais energia, mais talentos e mais recursos. Aí você vai saber qual é a sua prioridade. Eu preciso orar, eu quero orar, na verdade, pedindo a Deus para nos ajudar a estabelecer prioridades na nossa vida. Para que o reino de Deus seja a prioridade número 1, absolutamente, na nossa vida. E junto com essa oração, é claro, não podemos deixar de orar também pelo nosso grupo de oração, que se formou aqui no nosso chat. Inicialmente não era essa a ideia, mas a ideia tem sido realmente muito boa. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo: pastor, eu estou recebendo bênçãos, porque eu tenho gente que está orando comigo e por mim, e eu estou me motivando a poder orar. E eu confesso que fiquei até mesmo emocionado aqui hoje com uma mensagem que eu recebi aqui no nosso chat. E vou estar orando pela Fátima Jerônimo. A Fátima, ela está afastada de Deus e da igreja há algum tempo, mas nunca deixou de estudar a lição de Escola Sabatina junto conosco aqui no canal. E ela mencionou que desde que nós começamos a orar, e eu há algum tempo atrás mencionei, logo assim que a gente começou os 10 dias de oração, eu mencionei que estaria orando por ela também. Ela disse: pastor, eu estou sentindo uma vontade muito grande de voltar para Cristo. Fátima, continua orando por você, viu? E se você está sentindo essa vontade, é porque o Espírito de Deus está te chamando. Ninguém ocupou seu lugar lá na igreja, Fátima. O lugar ainda continua sendo seu. Volta para Jesus. Esse é o tempo que ele está buscando os seus filhos. Jesus Cristo está para poder voltar. Então, tome a decisão, volte. Hoje nós vamos orar por você. Vamos orar também pela Tânia Silveira. A Tânia, ela mencionou que precisa muito de oração pelo filho, porque o filho está com problemas com a drogadição e ao mesmo tempo com o alcoolismo. E ela pede para que Deus intervenha e liberte esse seu filho, que o Espírito de Deus desperte nele o desejo de mudança. A Sueli, ela também pede pelo esposo. O esposo é alcoólatra e quer mudança, mas não tem força para isso. Vamos pedir para que Deus esteja com ele. A Irene Luca, ela pede pelo filho, o Oswaldi Luca, para que ele retorne para os caminhos do Senhor, se afastou do caminho de Deus. A Niceia Miranda, ela pede pela neta de 7 anos, que foi diagnosticada com meningite e está num processo de tratamento. Eu queria colocar esses nomes diante do Senhor e orar pedindo para que Deus possa intervir na história deles, bem como de todos os demais pedidos que estão mencionados no nosso chat. Aliás, já aproveito para poder te dizer, eu escolhi os 5 nomes pelos quais orar nesse dia. Escolha os seus e vamos orar também. E menciona lá no chat por quem você está orando. Muita oração, muito poder. E quando nos unimos em oração uns pelos outros, nós vemos verdadeiros milagres acontecendo. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos chamou para viver uma vida de prioridades. Queremos priorizar o Teu reino. Ajuda-nos a vivermos essa realidade. E pedimos também que o Senhor esteja com as pessoas que estão estudando conosco, pessoas que têm mandado seus pedidos ali no chat, tantos pedidos, Pai. Mencionamos aqui 5. Te peço que o Senhor esteja com todos eles de maneira muito especial. Te peço pela tua filha que está sentindo o desejo de poder voltar para o teu caminho, por favor, abençoe-a e dê ela a força necessária para voltar.
ainda essa semana, Pai. Nos colocamos em tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição? E você?